E aí, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora vocês vão assistir isso. A gente tá aqui pra... A gente não, né? Eu tô. Pra gravar o nosso quarto GED, que vai abordar dessa vez a unidade 2, que trata sobre o tema de respostas do réu, certo? Contestação, reconvenção, revelia, preliminares da contestação, tudo isso a gente vai ver hoje, beleza? É uma unidade tranquila, uma unidade bem objetiva e que eu entendo que tenha menos detalhes do que a unidade de petição inicial, certo? Então a gente vai falar hoje sobre isso. Aí eu tenho 2 avisos. Primeiro que esse GED, ele é um GED voltado para o conteúdo, mas também é um GED voltado que vai dar ênfase aos tópicos que serão abordados na AV1, referente a essa unidade. Então, assim, a professora me passou o que ela colocou na prova de vocês, qual vai ser o tema de cada questão, certo? E aí é com base nisso que eu vou dar o GED de hoje, e vai ser com base nisso também que eu vou dar a revisão na quarta-feira, no horário do EF, e a professora vai dar no horário do CD manhã, beleza? Outra coisa, os slides desse GED, eles estão com mais textos do que o normal. Por quê? Porque como é uma aula gravada e como a gente não vai ter essa interação de questionar e eu repetir várias vezes pra vocês sobre tal coisa e vocês me questionarem, sabe? E ter essa troca de interação, eu resolvi colocar com mais texto. Por exemplo, um conceito, eu escrevi o conceito lá e vocês vão observar que nos outros slides eu não estava fazendo isso, porque eu acredito que fica até uma coisa chata. Mas nesse aqui eu queria deixar um material para vocês estudarem de fato, porque eu sei que a professora ainda não liberou o material dela, ainda está em produção. Acredito que saia até antes da AV1 para vocês terem o material aí para estudar, beleza? E vamos lá começar. Nossa unidade é a unidade 2, como eu já falei pra vocês, respostas do réu. Então, a gente vai iniciar aqui. O que é as respostas do réu? A resposta do réu são as peças processuais, os documentos processuais, o instrumento processual pelo qual o réu vai expressar o seu direito de resistir às pretensões alegadas pela parte autora. Como assim, Amanda? Ou seja, a gente sabe, vocês viram lá em TGP, que existe o princípio do contraditório, certo? O que é esse princípio do contraditório? Que tem que estar presente durante todo o processo. Tem que dar o direito para a pessoa responder sobre aquilo que ela está sendo acusada, sobre as questões que estão sendo levantadas contra elas, entendeu? Então, por exemplo, se alguém entrou com a ação de indenização por danos morais contra mim, contra a minha pessoa, eu tenho o direito de ir lá e argumentar contra os fatos que ela apresentou na inicial dela, certo? Então, eu posso responder a essa inicial por meio da contestação ou da reconvenção, e a gente vai ver a diferença entre elas agora, certo? A contestação é um instrumento processual utilizado pelo réu para opor-se, ou seja, eu vou me opor, formal ou materialmente, vou já explicar para vocês o que é isso, e a pretensão deduzida em juízo pelo autor, ou seja, ao que a parte autora trouxe alegando contra a minha pessoa. Então, assim, a contestação é uma peça processual utilizada pelo réu, ou seja, é utilizada exclusivamente pelo réu. O autor não vai poder entrar com contestação, porque não existe contestação pelo autor, certo? Utilizado pelo réu para opor-se, ou seja, eu vou me opor àquilo ali, aquilo que ele está alegando. Formal ou materialmente? Formal por quê? Dentro da contestação, vai se dividir meio que em 2 partes, certo? Vocês lembram que na petição inicial tinha o pedido de tutela jurisdicional e tinha o pedido em relação à situação. Aqui é basicamente quase a mesma coisa, só que a diferença é que no formal a gente vai atacar o processo, a norma processual, a gente vai invocar a norma processual, ou seja, a gente vai alegar que o autor não cumpriu com tal requisito processual, certo? Por exemplo,
que é em relação às preliminares da contestação, né? Que a professora já falou com vocês. Então, por exemplo, o réu não pagou as custas devidas para iniciar com o processo. Aí a gente pode alegar isso, certo? O autor entrou com a ação cuja qual já existe ação que já está em tramitação, já está tramitando e tal. Aí eu vou alegar uma conexão para juntar as causas e assim por diante, certo? Ou em caso de perempção, o autor já desistiu da causa 3 vezes, já abandonou a causa 3 vezes, por que ele ainda está com o direito de continuar ali? Entendeu? Tudo isso está incluído no formal, ou seja, o formal, a defesa formal presente na nossa contestação é em relação justamente à norma processual, certo? Então, os requisitos processuais a gente vai alegar ali, dentro da defesa formal. E materialmente quer dizer em relação à matéria, em relação ao mérito, em relação à situação, em relação ao meu litígio, entendeu? Por exemplo, os fatos. Eu vou trazer os fatos, vou trazer do direito e tal. Mas quando ele diz formal, quer dizer em relação à norma, ao processo em si. Ou seja, a contestação ela tem o objetivo de resistir ao que foi alegado pela parte autora. Então, o meu único objetivo com a contestação é não perder. Eu não estou atacando, eu não tô pedindo alguma coisa em relação ao autor. Eu estou só me defendendo, entendeu? É uma peça de defesa, basicamente isso. O meu único objetivo, o que eu quero com aquilo ali é não perder. Eu não quero perder aquela ação, eu não quero que o autor tenha a ação dele considerada procedente, porque isso vai me prejudicar. Beleza? Em relação à reconvenção, utilizada como contra-ataque, além de defender, também propõe uma ação dentro do mesmo processo, entendam isso, contra o autor. Não é um ônus. Como assim não é um ônus, Amanda? É porque, assim, a contestação ela é um ônus. Ou seja, eu tenho que me defender. Se eu não me defender, se eu não apresentar a contestação, vai ocorrer o efeito da revelia. E o que é a revelia? É quando eu não me posiciono em relação ao que foi apresentado pela parte autora, eu não apresento contestação, e aí o que acontece? Vai ser presumido como verdadeiro o que foi apresentado pelo autor, pelo polo ativo. Ou seja, há uma presunção de veracidade quando eu não me posiciono contra aquilo ali. Entendeu? É tipo assim, quem cala consente. É basicamente isso. Então, na contestação tem isso. É meio que obrigação. Não é obrigatório, mas é um ônus que você tem. Ou seja, é um dever que você tem, é uma obrigação que você carrega, certo? Caso você não queira que seja incumbido a você os efeitos da revelia, certo? Já a reconvenção não é um ônus, não é um dever seu, não é algo que cabe a você apresentar uma reconvenção. Mas se naquela situação se mostrar como oportuno, você vai lá e apresenta a reconvenção. Por exemplo, uma ação de alimentos, ocorreu uma ação de alimentos, aí a pessoa ganhou a pensão. Só que o marido, o ex-marido no caso, né, acredita que a esposa tá gastando a pensão alimentícia dela com coisas supérfluas, com bolsa, com sapato, com perfume, maquiagem, etc. Aí ele entra com a ação de exoneração da pensão alimentícia. O que acontece? Ele tá pedindo ali, ele tá alegando que ela tá utilizando a pensão para coisas supérfluas, né? E tá pedindo ali que seja exonerado, ou seja, que cancele a pensão dela. E aí ela fica indignada, porque, né, tá atacando ela. E aí ela entra, ela quer se manifestar contra o que ele tá alegando, mas ela também, como ela se sentiu ofendida, ela vai pedir, a partir dali, uma indenização por danos morais. Tá entendendo? Então ela tá aproveitando aquele processo, ela tá aproveitando o momento processual para entrar também com um pedido em relação ao autor. Então é uma forma de economia processual. Eu aproveito o mesmo processo para entrar com um pedido, para entrar com uma ação contra aquela pessoa que tá ali oferecendo uma ação contra mim. Então é tipo, ela me atacou, vou atacar de volta. É isso. Enquanto a contestação é só fui atacado, vou me defender, a reconvenção fui atacado, vou atacar de volta. Basicamente isso.
certo? Então, com a reconvenção a gente pode entender que é uma ação do réu contra o autor, proposta no mesmo feito em que está sendo demandado. Ou seja, ele está sendo demandado dentro daquela ação lá, dentro daquele processo, mas ele também tem uma ação contra o autor, certo? E a partir dali, ele não somente quer resistir, mas ele também quer ganhar. Ou seja, ao mesmo tempo que ele está resistindo às pretensões alegadas pela parte autora, ele também quer ganhar algo com aquilo ali, porque ele acabou de entrar com a ação dele. Beleza? Coisa importante. Em uma das provas de vocês, eu não sei se primeira ou segunda chamada, tem uma questão sobre reconvenção, que é justamente em relação ao conceito de reconvenção. Beleza? Então, gravem esse conceito na cabeça de vocês pra, não dar problema mais à frente. Em relação a prazo, Amanda, em quanto tempo eu tenho que apresentar a minha contestação ou a minha reconvenção? Prazo de 15 dias, a regra geral é 15 dias, certo? A partir de quê? A partir da data de realização da audiência, em que não houve composição. A partir da data de protocolo de cancelamento da audiência pelo réu, na circunstância do 334. A partir da data da juntada do mandado de citação aos autos devidamente assinado. Ou seja, essas hipóteses aqui, elas estão lá no 336. Vamos ver aqui. Vamos abrir aqui. Acredito que vocês estejam vendo direitinho aqui. Tá aqui, ó. 335, perdão. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou mediação, a depender lá do litígio, ou da última sessão de conciliação, quando parte não comparecer ou comparecendo não houver autocomposição. O que é autocomposição, Amanda? Acordo. Não houve acordo, a partir dali começa a contar o prazo de 15 dias, certo? E uma coisa, gente, vamos prestar atenção. Quando eu digo a partir dali, a partir daquele dia, é próximo dia útil seguinte. Por exemplo, eu participei no meu processo lá de indenização com danos morais, que eu falei pra vocês. Participei da audiência hoje, dia 5 de setembro. O meu prazo da contestação vai contar a partir do próximo dia seguinte, o útil seguinte. Então, o meu prazo de contestação, eu conto a partir do dia 6. Aí eu vou contar, 6, sexta-feira, Aí sábado, domingo não conta. Segunda, aí sábado é 7, 8. Aí 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aí pulo o final de semana e assim por diante. Entendeu? Mas sempre vai ser próximo dia útil seguinte. Não conta já com a data da audiência, não. Beleza? Da mesma forma, as outras hipóteses aqui, ó. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu quando ocorrer a hipótese do 334. O que é essa hipótese do 334, parágrafo 4º, inciso 1 aqui? É justamente quando o réu fala que não quer audiência e o autor fala também que não quer audiência. Então, a partir da data daquele protocolo, que eles concordaram, certo? Eles concordaram que não vai ter audiência de conciliação. Então, a partir da data daquele protocolo, pode, entendeu? Seguir. Prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, que é justamente o que eu falei aqui pra vocês, ó. A partir da data da juntada do mandado de citação aos autos, devidamente assinado. Ou seja, foi citado, teve um mandado de citação, foi informado a respeito do processo e lá já está dizendo, você tem um prazo de 15 dias sobre pena de revelia para apresentar contestação, considera aquele prazo ali, beleza? Normalmente, acho que a professora até falou para vocês isso, não está indo mais esse mandado de citação referente à contestação, mas sim referente à data da audiência. Então, você já recebe a sua citação notificando a respeito da audiência e não do processo em si e não do prazo para você apresentar a contestação. Porque primeiro tenta realizar um acordo para depois você ir para as vias judiciais de fato, certo? Beleza, já está tramitando dentro das vias judiciais, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? De tipo, se acontecer um acordo dentro da audiência, vai ser cancelado ali, vai ter só a sentença de homologação do acordo e ali parou.
entendeu? Então é uma questão mais de economia processual mesmo, celeridade, nesse sentido, tá certo? Eu espero que essa parte tenha dado pra entender direitinho. Qualquer coisa, vocês podem falar comigo no WhatsApp, tá bom? Eu não vou ficar lendo artigo aqui pra vocês, lendo um por um o artigo, porque acredito que vocês consigam fazer isso sozinhos em casa, certo? Então, o meu objetivo aqui é explicar pra vocês pra que funciona essa peça, onde ela se encaixa, qual o conceito mesmo, beleza? Aí vamos aqui, princípios. Princípios, deixa eu só dar uma pausa aqui pra eu tomar água. Voltando aqui pro nosso GED. Vamos lá falar de princípios. Primeiro de tudo, queria falar pra vocês que princípios, esses princípios que eu vou falar aqui agora, esses aqui de baixo, eles servem tanto pra contestação quanto pra reconvenção. Ou seja, eles têm que ser aplicados tanto se você for fazer uma peça de contestação, tanto se você for fazer uma peça de reconvenção. Beleza? E o que eu quero dizer com isso é que no contraditório substanciado, nosso primeiro princípio aqui, prerrogativa conferida ao réu para resistir ao que foi alegado pela parte autora de maneira fundamentada em quaisquer fontes do direito. Ou seja, é praticamente aquele direito que eu falei para vocês no slide anterior, que o réu tem de resistir ao que foi alegado pela parte autora. Contraditório, princípio do contraditório. E princípio do contraditório substanciado, certo? Então, ele vai ter que resistir ao que foi alegado, mas de forma fundamentada, certo? Em qualquer das fontes do direito. E assim, todos esses princípios que eu vou falar pra vocês agora, cada um deles tem uma exceção, beleza? E a exceção do contraditório substanciado é a tutela inaudita ter parte. O que é isso, Amanda? Traduza. Tutela inaudita ter parte é quando o juiz concede uma tutela de urgência. Ou seja, a parte autora entrou lá com a petição inicial dela e na petição inicial dela tinha pedido um pedido lá de tutela. Tutela de urgência, porque a parte estava precisando daquilo ali urgentemente. Se não acontecesse naquele momento, poderia causar um risco do resultado do processo. Então, é justamente em relação àquele nomezinho, fumus boni iuris, que é a fumaça do bom direito, ou seja, tem a previsibilidade daquele direito realmente estar correto e que tem que ser concedido à parte que solicitou. E tem o periculum in mora, que é o perigo ao direito, ou seja, pode ser que caso o juiz não conceda essa tutela agora, nesse momento inicial, antes da contestação do réu, pode ser que lá na frente a parte tenha morrido. Por exemplo, quando a gente entra com a ação contra plano de saúde, né? Que normalmente pede tutela de urgência porque está precisando fazer uma cirurgia urgente, um procedimento urgente. Se o juiz não conceder ali naquele momento, pode ser que lá na frente a parte tenha morrido. E aí, o que adianta mais o processo? Não adianta de nada que a parte morreu. Entendeu? Então, a exceção do contraditório substanciado, ou seja, essa prerrogativa conferida ao réu para resistir, ela tem uma exceção, que é quando acontece esses casos urgentes, que é da tutela inaudita ter parte. Beleza? Aí pode ser que lá na frente, no decorrer do processo, seja demonstrado que não tinha necessidade de conceder aquela tutela. Então pode ser que o juiz volte atrás e se já tiver acontecido, que provavelmente já vai ter acontecido, né, os efeitos da tutela já vai ter ocorrido, pode ser que a parte tenha até que devolver um valor ao réu, né, nesse caso, se tiver envolvido pecúnia, beleza? Por exemplo, se for em relação ao procedimento de plano de saúde, se tiver acontecido o procedimento, pode ser que a parte tenha que pagar por aquele procedimento, já que usufruiu dele, certo? Então, o contraditório substanciado é o princípio, aquele princípio que o réu tem para resistir ao que foi alegado pela parte autora. Ou seja, é o que confere a ele o direito de apresentar a contestação ou a reconvenção. Beleza? Concentração ou eventualidade, muito importante. Muito importante, concentração ou eventualidade. Consiste no dever do réu de, no ato da contestação, reunir todos os possíveis argumentos de defesa sob o risco de ocorrer preclusão consumativa. Aí vamos aqui para o CPC, vou só mostrar para vocês como é importante eu acho que é o 336.
É o 336. É assim. Aqui, ó. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Ou seja, ele fala aqui, ó, toda a matéria de defesa. Eu tenho que concentrar os meus argumentos. Eu não posso deixar para apresentar os meus argumentos de forma parcelada dentro do processo, porque não cabe isso. A resposta do réu, ela segue o princípio da concentração ou da eventualidade. E por que em relação à eventualidade? Porque você tem um momento para apresentar todos os seus argumentos, que é justamente no ato da contestação, quando é cedido para você o prazo de 15 dias para você apresentar a sua defesa, certo? Então, você tem que reunir todos os possíveis argumentos de defesa naquele momento e tem que apresentar naquele momento sob o risco de ocorrer preclusão consumativa. Tá aqui, ó. Preclusão consumativa. E o que é a preclusão consumativa? É quando chega o momento de você utilizar o instrumento processual correto e você não utiliza. Então, você recebe o direito de agir naquele ato processual e não age. Você não utiliza de forma correta. Então, precluiu consumativamente. Você consumiu, mas você não agiu corretamente dentro daquele ato processual. Você não exerceu de maneira correta aquele ato processual. Então, você ali perdeu sua chance. Certo? Então, de forma resumida, a resposta do réu concentra todos os argumentos de uma só vez. Certo? Há exceções, que a gente vai ver aqui agora no 342. Mas, em regra geral, você tem que apresentar todos os argumentos, todas as suas teses de defesa dentro da contestação, dentro da reconvenção, naquele momento ali. Você tem que aproveitar o momento. Você não pode ser, sei lá, um mágico que deixa o melhor pro final. Ah, vou falar aqui só metade, vou deixar o melhor pro final porque eu tenho mais coisa pra... Entendeu? Não deixe o melhor pro final, reúna tudo de uma vez, use toda a sua munição. Você, como advogado da parte, né, do polo passivo, use toda a munição que você tiver já ali no ato da contestação, porque você tem que seguir o princípio da concentração ou eventualidade. Beleza? Aí vamos aqui para 342 só para vocês verem quais são as exceções que podem ser apresentadas depois da contestação. Artigo 342, depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando? Ou seja, após o ato da contestação, eu posso apresentar novas alegações quando? Relativas a direito a fato superveniente, ou seja, aconteceu depois do meu momento de contestar. Competir ao juiz conhecer delas de ofício, ou seja, de ofício é no sentido de que o juiz ele vai agir por conta própria, certo? Então, é da competência do juiz saber daquilo ali por conta própria. Então, ele mesmo vai trazer para dentro do processo. Por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Ou seja, o juiz autorizou você trazer novas alegações, aí você apresenta, certo? Mas, fora isso, apresente dentro do seu prazo de contestação. Beleza? Ônus da impugnação especificada específica, que é basicamente resistência à defesa. Por que essas palavrinhas em resumo? Porque o ônus da impugnação especificada é a obrigação que você tem de oferecer resistência contra cada argumento levantado pela parte autora. Ou seja, a parte autora entrou lá com a petição dela, aí a petição dela tá falando. Porque normalmente eu não pego petição inicial, eu não sei exatamente o que coloca lá, né? Mas assim, dentro da petição inicial, tem vários argumentos lá, certo? Tem abrir um tópico 1, que é referente ao dano causado. Aí tem o tópico outro lá, desvio de produtividade. O que o ônus da impugnação especificada quer dizer é que você tem que atacar cada um desses argumentos. Porque se você deixar de atacar é como se você estivesse se calando perante aquilo ali e pode haver uma presunção de veracidade, já que você não defendeu em relação àquele ali. Aquele argumento trago pela parte autora, certo? Só um minuto. Gente, se vocês perceberem alguns cortes secos na gravação, é porque eu paro pra tomar água e pra ir no banheiro. Tô tomando muita água porque a minha garganta dói bastante.
quando eu tô falando assim nos JEDs. Aí eu, tomo água pra aliviar. Mas vamos lá. Ônus da impugnação especificada. É basicamente o dever que você tem de atacar cada um dos argumentos apresentados pela parte autora, certo? E de forma precisa e fundamentada. Então, o que o princípio quer dizer? É que você não pode apresentar uma defesa genérica. Que você não pode apresentar uma defesa que não ataque cada argumento da parte autora, entendeu? E até pode, mas nas exceções previstas pelo 341, que é a exceção desse princípio, que é em relação ao defensor público, porque, por exemplo, ele tem um volume muito grande de processo. Não tem como ele sabe, se dedicar totalmente a ler aquela inicial e atacar ponto por ponto específico. Normalmente já tem modelo pronto, sabe, em relação àquele tipo de demanda. Então, ele só ajusta, né? Normalmente nem ele, o estagiário mesmo, ajusta aquele modelo, aquela petição, para colocar como contestação lá nos autos, entendeu? Então, assim, defesa genérica só é possível para defensor público, advogado dativo e curador especial. O que é advogado dativo, só para vocês saberem? Assim, o que me explicaram foi que advogado dativo é o advogado que está passando ali no corredor do fórum e o juiz chama para apresentar contestação. Quando a parte está sem advogado naquele momento, né? E aí o juiz chama aquele advogado para apresentar a contestação. Então, ele poderia apresentar uma contestação genérica, porque ele não sabe dos fatos do processo, ele não está inteirado do processo inteiro, certo? Basicamente é isso. Então, e tem autorização para apresentar defesa genérica, defensor público, advogado dativo e curador especial. Fora isso, fora essas pessoas, você tem que oferecer uma resistência, oferecer uma peça processual, um instrumento processual que ataque, que ofereça resistência contra cada argumento levantado pela parte autora. Então, caso você não faça isso, a sua contestação, a sua resposta do réu não vai ser eficaz, porque você não apresentou algo que seja eficaz, sabe? Que realmente faça sentido. Então, juntando todos esses princípios aqui, você faz uma contestação, basicamente. Contestação ou a reconvenção, né? Primeiro que você tem o direito de contestar, de resistir, certo? Que é o contraditório substanciado. Concentração, você tem que reunir todos os seus argumentos. Impugnação específica, você tem que apresentar argumento contra cada argumento levantado pela parte autora. Então, é meio que um checklist. Você junta todos os seus argumentos e todos esses argumentos têm que resistir contra cada argumento levantado pelo polo ativo, que é o autor. Beleza? Agora, em relação a preliminares de contestação. Preliminares da contestação é aquela parte da defesa formal que eu falei para vocês, que ataca o processo com o intuito de inutilização do mesmo. Como assim, inutilização do mesmo? A gente vai ver que existem dois tipos de preliminares, que são as peremptórias e adilatórias, certo? Então, essas peremptórias e adilatórias, ela vai ter o efeito de extinguir aquele processo, ou seja, ele vai inutilizar toda aquela ação, todo aquele processo, e uma vai ter o efeito de ampliar o curso daquele processo, ou seja, é como se fosse um obstáculo que a parte coloca naquilo ali para ganhar tempo. É uma estratégia de ganhar tempo, certo? As dilatórias é uma estratégia que ganha tempo, quando acolhidas, né, pelo juiz. Ou então, em resumo, parte da defesa que ataca o processo com o intuito de inutilização do mesmo, ou seja, é a defesa formal que tem como objetivo extinguir aquele processo. Porque se ele extingue o processo ali já na preliminar, aí, meu filho, é sucesso, né? Não vai ter que gastar com o resto. Então, vamos lá. As preliminares de contestação estão previstas no artigo 337. E a gente tem 13 preliminares. São muitas. Mas eu acredito que seja fácil de vocês aprenderem, decorarem, assim. Tá? Eu coloquei aqui... De antemão, já vou falar pra vocês. Eu coloquei aqui do lado a classificação de cada inciso, certo? Cada inciso é uma preliminar. E eu coloquei a classificação de cada preliminar.
entre peremptória e dilatória. Só que há preliminares dilatórias que podem virar peremptórias. Por exemplo, incompetência absoluta e relativa. Não, essa aqui nem tanto, que acontece mais por parte do juiz, ele não, né? Mas aqui, ó, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Essa incapacidade da parte é no que pode ser substituído, entendeu? Então, assim, o réu vai alegar lá a incapacidade da parte na preliminar de contestação dele. Alegou, beleza, o juiz, né, acolheu, reconheceu que de fato tem uma incapacidade ali e deu um prazo para o autor se manifestar a respeito disso, regularizar aquela situação. Se o autor não cumprir com aquele prazo, a preliminar vai adquirir um caráter de peremptória. Ou seja, vai extinguir aquele processo, porque a parte não cumpriu com o prazo que foi estabelecido pelo juiz. Então, pode ser acolhida e aí se torna uma preliminar peremptória, que vai extinguir aquele processo, vai acabar com o processo ali, certo? Ou seja, é meio que um vício quando sanável, um vício é sanável. Aí o juiz vai lá e dá o prazo para você sanar aquele vício, você como autor, né? Dá o prazo para você sanar aquele vício. Não sanou o vício, vai a consequência é que o processo vai ser extinto, certo? E dependendo do caso, não. Essa extinção de processo aqui é sem resolução do mérito, porque ele não vai avaliar o mérito. Ele só tá ali na parte do formal ainda. Tá na parte que diz respeito às normas processuais, certo? Então, não entrou no mérito da questão ainda. Então, a gente tem vários preliminares, 13, né, como eu disse pra vocês. Inexistência ou nulidade da citação, incompetência absoluta e relativa, incorreção do valor da causa, inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade da parte, convenção de arbitragem, ausência de legitimidade ou interesse processual, falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar, indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça. Tudo isso a gente vai ver no próximo slide, cada uma bem direitinho. Agora, só para revisar novamente essa classificação das preliminares. Peremptória. Preliminar que, quando acolhida, leva à extinção do processo. Ou seja, é um vício do processo que inutiliza toda a ação. Um exemplo de preliminar peremptória, que assim de cara, quando é acolhida já vai extinguir o processo, é a perempção, que eu vou explicar lá na frente para vocês, que é quando o autor já abandonou aquela causa por 3 vezes seguidas. Como ele abandonou aquela causa, por que ele tá ali ainda? Sabe? Não tem mais. Ele perde o direito de entrar com aquela tutela, de entrar com aquele pedido, com aquela pretensão. Não faz mais sentido. Entendeu? Da mesma forma, a litispendência, a coisa julgada e a conexão. Vou explicar tudo pra vocês no próximo slide. Eu separei, tá? Então tem mais um slide em relação a preliminares. Vamos começar aqui. Inexistência ou nulidade da citação. O próprio nome já diz. É quando não houve a citação, ou quando ela foi feita de forma incorreta. Entendeu? Mas aí é um vício sanável. É uma preliminar dilatória que pode ser sanada com o comparecimento do réu, que vai suprir a necessidade da citação. Então, assim, dentro do processo não houve a citação do réu, aí e mesmo assim ele foi considerado revel. Ele pode alegar que não houve a citação, não houve a realização da citação para ele, certo? Incompetência absoluta e relativa, que é cada uma. Absoluta é quando o juiz não possui competência para julgar a causa, está previsto lá no artigo 62. Por exemplo, a minha causa é uma demanda civil e eu mandei o processo, mandei não, né? Foi distribuído erroneamente para uma vara criminal ali do Clóvis Bevilacqua. Nesse caso, o juiz penal, o juiz criminalista, ele vai poder julgar uma causa civil? Não vai. Então, é uma incompetência, na verdade, absoluta, certo? Inclusive, ele tem até que se declarar de ofício, sem que seja até provocado pela parte, né? Que existe aquela incompetência absoluta. Mas a parte também pode alegar na preliminar de contestação, porque ela já está ali no momento processual dela, e como eu disse para vocês,
concentrar todos os argumentos dentro da sua peça processual, beleza? Incompetência relativa em razão de valor ou território, que é justamente aquela parte do domicílio do réu, o valor da causa que está no juizado especial, não sei o que, coisas assim. Tá lá no 63 do CPC. Isso aqui é para vocês terem visto em TGP também, certo? Em relação à competência absoluta e relativa. Espero que tenham visto. Se não tiverem visto, a professora vai lançar, né, aquela aula gravada que ela falou para vocês. Sobre essa revisãozinha de TGP falando sobre incompetência absoluta e competência relativa. De qualquer forma, em relação a essa preliminar, nos dois casos o processo vai ser remetido ao juiz competente para a causa. Logo, se trata de preliminar dilatória, porque ela tem solução, é um vício sanável. Se o meu processo foi distribuído erroneamente para uma vara que não atende àquela competência, que não é competente para julgar aquele tipo de ação, ele pode ser redistribuído para uma segunda vara, né? E aí se tornou apenas um obstáculo, só ampliou a duração daquele processo, mas não é como se tivesse distribuído aquele processo ali naquele momento, beleza? Incorreção do valor da causa. O que acontece? O valor da causa não está batendo com o que foi alegado na inicial, nos fatos e etc. E aí você como réu, né? Você como réu que está fazendo sua contestação, vai alegar isso na sua preliminar. Funciona apenas como uma preliminar dilatória, ou seja, vai somente ampliar o prazo daquele processo, o andamento, vai dar uma demora a mais, né? Porque você vai ter que corrigir, mas não é uma preliminar que o juiz olhe quando acolhida já coloque como peremptório, que vai extinguir aquele processo sem a resolução do mérito, beleza? Inépcia da inicial. Isso aqui é peremptória, certo? Mas é peremptória no sentido de que o processo vai se tornar totalmente inútil. Se a inicial se encaixa numa condição de inépcia, aí não tem como, né, seguir com o processo se a primeira peça já não valeu de nada. Aí é muito naquele caso também, de tipo, o juiz deu prazo, né? Deu prazo para o autor consertar aquilo ali, não ajeitou, e aí se torna realmente se torna necessário uma sentença que extinga esse processo sem resolução do mérito, porque não pôde analisar aquela petição inicial em razão da inépcia, certo? E a inépcia vocês já viram, falei para vocês no nosso GED sobre petição inicial, que são as hipóteses previstas lá no 330, parágrafo 1º do CPC, beleza? Perempção, que eu falei para vocês que ia explicar. Perempção é quando há um abandono de causa por 3 vezes, certo? E é um pressuposto negativo de validade e continuidade regular do processo. Ou seja, com esse pressuposto aqui, eu não posso seguir o processo, porque eu abandonei a causa 3 vezes. E o que é esse abandono? Esse abandono significa que a parte deixou de realizar ato processual solicitado pelo juiz. Ou seja, deixou de cumprir o prazo, não se manifestou sobre, não se justificou, em momento nenhum apresentou para dizer alguma coisa, simplesmente sumiu por 3 vezes. 3 vezes aconteceu isso dentro do processo. Então ela não tem mais, ela meio que perde o direito de seguir com aquele processo, entendeu? É uma causa peremptória, uma preliminar peremptória, e que extingue o processo ali. Acabou ali, fim da linha para ele, certo? Litispendência, outra preliminar de contestação. Eu vou até abrir o CPC aqui para vocês verem, porque no CPC tem dizendo bem direito. 337, que é justamente o artigo que fala sobre os preliminares, certo? Aí vem aqui, ó. Parágrafo 1º. Verifica-se a litispendência ou a causa julgada quando se produz a ação anteriormente ajuizada. E essa ação, ela tem que ser idêntica. Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Parágrafo 3º. Há litispendência quando se repete a ação que está em curso. Ou seja, o que acontece? Já vou falar logo de coisas julgadas também, que é para vocês entenderem e já irem comparando de uma vez só. O que acontece aí? Litispendência é quando eu tenho 2 ações idênticas que
que estão tramitando simultaneamente. Ou seja, eu entrei com a ação em 2023, entrei com a ação lá na 35ª Vara Civil de Fortaleza, beleza? Mas eu tô achando que tá demorando demais. Tá demorando demais. Então eu pego essa ação e entro com outra igualzinha, semelhante, mesmas partes, mesmo pedido, mesma causa de pedir, lá na comarca de Pacatuba. Porque eu acho que como é uma vara pequena, tem menos processo, e aí vai andar mais rápido o meu processo, e aí vai ser solucionado mais rápido. Entendeu? Isso é dispendência. Quando duas ações idênticas, e lá no parágrafo 3º, se eu não me engano, fala sobre o que é uma ação idêntica, parágrafo 3º ou 2º. O que é uma ação idêntica, certo? Olhem lá os requisitos para ser uma ação idêntica. Então, para ter litispendência, essas ações idênticas têm que estar tramitando simultaneamente, ou seja, não tem coisa julgada ainda. Diferente da preliminar de coisa julgada, que é justamente uma ação proposta pelo autor, que já tramitou, tem sentença e não cabe mais recurso, ou seja, já transitou em julgado. É uma ação idêntica à que está tramitando agora, a que eu propus agora, mas que já teve coisa julgada, já tem trânsito julgado, já foi resolvido. É um mérito que já foi resolvido. Por que eu vou entrar com a ação idêntica de novo? Para tentar um resultado diferente? Não pode. Certo? Porque aquela situação ali já foi resolvida. Entenderam? Então, é nesse sentido. Enquanto a litispendência são duas ações que ainda estão tramitando, a coisa julgada é uma ação que ainda está tramitando, porque eu coloquei agora, e é quando descobrem uma ação que já tramitou, já transitou em julgado, já tem sentença, já está tudo certinho. E aí, o juiz, quando identifica isso, ele vai lá e, fim da linha para aquele processo também. Porque já foi julgado, então por que eu vou gastar o meu tempo? Por que eu vou gastar todo o instrumento processual, todo o aparelho judicial para julgar uma coisa que já tem resultado? Não tem porquê, não vai mudar, já que os tribunais têm que seguir uma linha de raciocínio única, certo? Em relação à conexão, o que é conexão de causas? É uma preliminar somente dilatória, certo? Por quê? É peremptória para uma, na verdade, para uma ação, e dilatória para outra. É no sentido de que eu tenho duas ações com pedido ou causa de pedir igual, conforme o artigo 55 lá do CPC, depois dê uma olhadinha nisso. E quando eu tenho essas duas ações, o juiz, ao reconhecer isso, o juiz que está com uma das ações, como eu tenho o mesmo pedido e causa de pedir, ou causa de pedir, na verdade, eu posso reunir. Eu posso pegar uma e fundir com a outra. Entendeu? Então, uma dessas causas vai ser extinta e vai ficar só em uma. Eu vou reunir as duas ações, as duas causas, certo? E quando eu faço isso, vai voltar, por exemplo, eu tenho uma ação que está tramitando lá em Pacatuba, certo? Ela começou a tramitar primeiro, coloquei primeiro lá. Aí depois eu coloquei outra aqui em Fortaleza, certo? Aí quando o juiz identificou que já existe uma causa com o mesmo pedido ou causa de pedir, quando ele identifica isso, o juiz lá de Pacatuba, ele pede para reunir, ele entra em comunicação com o juiz daqui e pede para reunir essas ações, certo? E aí é o que acontece quando tem a conexão de ações. É mais uma preliminar dilatória porque é no sentido de que vai aumentar a duração daquele processo, certo? Mas não vai extinguir porque não foi julgada ainda. Então ela tem que ser julgada. Uma das ações vai ser julgada. É isso, certo? E a diferença de conexão e da litispendência, né? Porque a litispendência também são duas ações que estão tramitando simultaneamente, é que na conexão não são ações idênticas. Só é igual o pedido ou a causa de pedir. Mas, por exemplo, pode ser que o réu seja diferente, que no polo ativo e no polo passivo tenha mais pessoas. É nesse sentido. Continuando preliminares, agora a gente tem aqui incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Isso tudo que eu falei aqui são pressupostos processuais essenciais, certo? Ou seja, a pessoa tem que ser capaz, tem que estar representado ou não tem autorização para aquilo ali. Isso tudo tem que estar ok para que eu possa seguir com aquela ação, certo?
Isso tudo, isso aqui, vocês viram em TGP. É pra ter visto, né? Mas incapacidade da parte é justamente aquela... É a capacidade da parte, né? Pera aí, só um minuto. Então, gente, em relação a essa preliminar aqui, capacidade da parte, defeito de representação, falta de autorização, é no sentido de que capacidade da parte é em relação exatamente à capacidade civil, ou seja, um menor que está entrando com a causa em nome próprio, né? Ele mesmo ali é como o polo ativo daquela ação. Não pode, tem que estar representado por alguém, certo? Defeito de representação é quando está faltando uma procuração do advogado naquele processo. Quando, por exemplo, é uma pessoa jurídica e não colocou os atos constitutivos daquela PJ. Falta de autorização é quando, por exemplo, é uma ação que discute a respeito de um imóvel. E esse imóvel está dentro de um patrimônio de bens de uma pessoa que é casada em comunhão de bens. Em comunhão total de bens, por exemplo. Tem que ter autorização da outra pessoa para poder falar sobre aquilo ali. Entendeu? Para questionar aquele direito. Então, em relação a isso, são vícios sanáveis que no máximo vai retardar o processo, o andamento do processo. Alegou aquilo ali, o juiz acolheu, aí vai lá, intima a parte autora para consertar e assim segue o processo. Beleza? Convenção de arbitragem é quando eu e outra pessoa fizemos um contrato. E nesse contrato eu já coloquei ali uma cláusula de arbitragem, dizendo que se tiver confusão, eu vou colocar um juiz arbitral para resolver aquilo ali, certo? Mas aí a parte se desentendeu comigo e já entrou logo com ação judicial, certo? Aí naquele caso, eu posso muito bem, quando eu for alegar a minha contestação, eu posso trazer essa preliminar aqui. Olha, seu juiz, no contrato que a gente firmou, tinha dizendo lá que a gente ia resolver por meio da arbitragem, entendeu? E nesse caso, o negócio é tão forte que é uma preliminar peremptória. Ou seja, vai acabar com o processo ali mesmo. Entendeu? Porque foi ajustado entre vocês. E como vocês sabem, não sei se vocês já viram contratos, como vocês sabem, o contrato faz lei entre as partes. Então tem que seguir aquela lei ali, que foi feita entre vocês dois. Vai morrer minha língua. Pois é, entendeu? Então vamos lá, vamos ler só os pontos aqui. Se as partes ajustaram o compromisso para julgamento por árbitros, ilegítimo será a atitude de propulação judicial sobre a mesma lide. Ou seja, não é legítimo que você entre com a ação judicial sobre aquilo ali, já que você compactou no contrato dizendo que ia resolver por meio de um juiz arbitral. Certo? É uma preliminar peremptória, não pode ser reconhecida de ofício, ou seja, o juiz tem que ser provocado, certo? Se não for alegada pela parte contrária, implica a aceitação da jurisdição estatal, ou seja, implica a aceitação daquele processo. Entendeu? E passou aquilo ali, não foi alegado na contestação, renunciou o juiz arbitral, renunciou àquela cláusula do contrato. Entendeu? Vai seguir com o processo. Então tem que ser alegado, o juiz tem que ser provocado para reconhecer essa preliminar. E eu realmente morri minha língua. E tá sangrando. Ausência de legitimidade ou de interesse processual é o que os doutrinadores chamam de carência de ação. Ou seja, é um pressuposto processual essencial também, certo? São condições necessárias para exame do mérito pelo juiz, ou seja, é necessário que exista uma legitimidade da parte, é necessário que exista um interesse processual. Porque se não houver interesse processual, conforme a gente falou lá naquele GED sobre petição inicial, pra que eu tô com aquele processo se eu não tenho mais interesse nisso? Se a minha lide já foi resolvida, se o meu litígio já foi resolvido. Então, assim, é uma preliminar dilatória que vai retardar o andamento daquele processo, mas também pode se tornar peremptória, se esse vício não for sanável, certo? Se não for sanado pela parte autora, por exemplo, em relação à legitimidade, pode se tornar peremptória, se ele não atender a diligência que o juiz impor lá pra ele. Beleza? Falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Não pagou as custas.
Entrou com a ação, não pagou as custas, o réu verificou que não foi paga as custas, porque a parte autora não subiu lá o comprovante, então ele pode alegar isso, certo? Dilatória, que pode se tornar peremptória também, porque se não cumprir aquela obrigação do pagamento das custas, acabou o processo, né? Não pagou, não tem tutela jurisdicional. Se, claro, você não tiver com o benefício da justiça gratuita, né? Que é justamente o nosso próximo tópico. Indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. Ou seja, um famoso entrou com a ação lá e pediu a gratuidade da justiça. O juiz que não conhece tanta gente assim, o juiz mais antigo e tal, não conhece os influenciadores, não sabe que aquela pessoa tem todo um patrimônio, concedeu o benefício da gratuidade da justiça. O réu daquela ação pode alegar isso. Pode alegar, olha, ele não precisa de gratuidade da justiça. E, mais uma vez, é uma preliminar dilatória, ou seja, vai só retardar o andamento do processo, mas não vai acabar com o processo ali, certo? Ou seja, é um vício sanável. Vício sanável. Só voltando aqui, antes de falar de revelia, só voltando aqui uma coisa que eu acho que eu não falei pra vocês. Esse prazo de 15 dias aqui em relação à resposta do réu é uma regra geral, certo? Para advogados particulares e etc. Aí, tem aqui no nosso CPC as exceções, que é em relação à Defensoria Pública, Ministério Público, que o prazo é dobrado, certo? Deixa eu achar aqui. Cadê, meu Deus? Pera aí, galera. Só um minuto. Sim, gente, eu lembrei que não é algo que está previsto no próprio capítulo da contestação, e sim em relação aos próprios órgãos. Por exemplo, órgão público, no geral, vai ter prazo dobrado. Por exemplo, 186 do CPC, ele fala que a Defensoria Pública vai ter o dobro de todos os prazos em todas as suas manifestações processuais, certo? Então, se o prazo padrão da contestação é 15 dias, para a Defensoria vai ser 30. Se o prazo padrão de emendar a petição inicial é 15 dias, para a Defensoria vai ser 30. E assim por diante. Se o juiz deu um prazo, apresentou lá um despacho, dando um prazo de 5 dias para apresentar, sei lá, uma documentação, aquele prazo, se for para a defensoria, se a pessoa estiver sendo representada por defensor público, advogado público, vai ser dobrado, certo? No geral, órgãos públicos têm esse prazo dobrado por conta do volume processual que eles recebem, certo? Só queria voltar para vocês entenderem isso. Vamos lá, já viu todas as preliminares da contestação. Essas preliminares, inclusive, galera, eu coloquei preliminar de contestação aqui, mas eu vou até alterar, porque não são limitadas somente à contestação, mas também podem ser apresentadas dentro da reconvenção, certo? Então, vou colocar aqui preliminares das respostas do réu. Vou mudar antes de subir no drive para vocês. Sobre a revelia. A revelia é o fenômeno que acontece quando o réu deixa de apresentar a resposta à petição inicial, quando ele deixa de exercer o contraditório, quando ele deixa de apresentar a defesa dele. Aí o que acontece? Vocês conhecem aquele ditado? Quem cala, consente. Então, se você se calar perante uma acusação que está sendo feita a você, o que vai acontecer? Vão presumir que aqueles fatos alegados lá na inicial são verdade. Então, a revelia é um fenômeno de presunção da veracidade, certo? No 344, ele fala assim: se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Ou seja, não apresentei defesa? Não apresentei defesa. Vou presumir que a parte autora esteja falando a verdade. Entendeu? Inclusive, eu já vi audiência de que quando a parte ré falta, né, ele tem tem autor que pede, autor não, né, tem advogado da parte autora do polo ativo que pede que seja decretada a revelia, porque a pessoa não apareceu na audiência. Eu já vi casos assim. Não é que vá ser concedido pelo juiz, né,
Mas já vi casos de pedirem. Assim, você pode pedir tudo, né? Dentro do judiciário você pode pedir tudo. Não é que seja que vai ser concedido, que vai ser acatado seu pedido, mas você pode pedir tudo. E há exceções da revelia lá no 345, certo? 345 ele fala assim: a revelia não produz efeito mencionado no 344, que é esse aqui, se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação, ou seja, tenho 5 pessoas no polo passivo, né? Tenho 5 réus. Algum contestou, não vai ter revelia. O litígio versar sobre direitos indisponíveis, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato, ou seja, aqueles requisitos extrínsecos que eu falei para vocês. A petição inicial ela deve ser protocolada junto com os documentos indispensáveis. É um requisito extrínseco, então se não tiver eu não apresentei contestação e não tinha esses documentos lá, não vai ser decretada revelia para mim, certo? Porque tá faltando um documento lá. As alegações de fatos formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Ou seja, está se contradizendo, se perdendo o personagem total, não vai ser aplicada revelia para mim ali, certo? Artigo importante também. Os prazos contra o réu que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Eu sou um réu revel porque eu não apresentei contestação, mas eu também não constituí advogado dentro daquele processo. Então, o prazo vai seguir normalmente, certo? E vai seguir a partir da data de publicação do ato decisório, ou seja, da sentença do despacho que decretou a minha revelia, certo? E parágrafo único, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo no estado em que se encontrar. Ou seja, o que vai ser alegado, o que vai ser considerado verdade, né? O que vai ser considerado verdade, conforme o 344, são somente os fatos alegados na inicial. Mas tem todo um processo depois da inicial, entendeu? Então não quer dizer que se for decretada a revelia, apesar da presunção de veracidade, não é como se automaticamente já vai haver uma procedência automática à pretensão do autor. Porque tem toda uma fase de saneamento depois, tem uma fase probatória que ele vai ter que provar em relação ao que foi alegado na petição inicial dele. Então não é garantido que foi decretada revelia para mim, foi. Mas não é garantido que aquela pretensão da parte autora vai ser considerada totalmente procedente, que ele vai ter o pedido dele aceito pelo juiz. Entenderam? Então, basicamente a revelia é isso, certo? Já adianto que eu tô falando aqui pra vocês, mas pra título de conhecimento. Mas não vai ter questão sobre isso na prova, tá bom? Então, esse slide aqui da revelia é mais para vocês terem conhecimento do que se trata a revelia. E pode ser que dentro de uma questão ou outra, cite lá e vocês têm que saber o que é, certo? Então, o que é a revelia? É o fenômeno que acontece quando o réu deixa de apresentar a resposta à petição inicial do autor, quando ele deixa de se defender, certo? E o efeito que ela tem é presunção de veracidade dos fatos alegados lá na petição inicial. Beleza? Então é isso. Acabamos por aqui. Vamos ficar por aqui. Mas antes de acabar, queria dar uma dica pra vocês. Algumas pessoas vieram falar comigo, pedindo dica pra estudar e tal. Então a dica é geral pra todo mundo. Estude o material dos slides. Esses slides que eu disponibilizei aqui pra vocês, certo? Leia os artigos do CPC. Essa parte inicial de processo civil 1, os artigos são muito simples. É uma linguagem que dá pra você ler e dá pra você entender. E quando você não entender, você pega, bota e joga lá no Google. Artigo 337 do CPC comentado. Tem um monte de gente comentando lá artigo que vai lhe ajudar, entendeu? Quando você lê o artigo, você entende melhor e você se familiariza com a lei. Já que você vai utilizar o Vademecum para pesquisa lá no dia da prova, é interessante que você já tenha esse contato, certo? Já seja, o Vademecum já seja seu amigo. É basicamente isso. Faça questões de concurso, se você tiver acesso aí ao Gran Questões ou ao Que Concursos. Faça questões de concurso, porque normalmente a professora gosta de colocar questões de concurso. Mesmo que sejam adaptadas, você já vai se adaptando. Você já vai tendo, já sabe,
tendo aquela familiaridade de novo com aquela linguagem de questão de concurso mesmo. Porque, digo por experiência própria, já fiz questões, já deixei de acertar questões porque eu não sabia o que significava uma palavra. Entendeu? Então, assim, dentro do direito tem termos que são muito específicos. Então, aprendam a respeito desses termos, vão lendo essas questões para quando vocês chegarem lá na prova não ter um choque de realidade, certo? A professora ela não costuma facilitar na linguagem em relação às questões de concurso, em relação às questões dela mesmo, certo? Então é algo muito técnico e que vocês têm que ir já agora, né? Já ir amigando com esses termos técnicos, tá bom? Outra coisa, dia 11, quarta-feira, tem revisão em sala nos 2 horários, manhã e tarde. Essa revisão vai ser para responder questão. E a presença de vocês vai valer como presença do JED. De manhã vai ser a professora, porque eu não posso estar por conta do estágio. No horário da manhã eu estou no estágio. E de tarde vai ser eu respondendo lá as questões com vocês. Inclusive, vou tirar algumas questões desses questionários que eu passei para vocês. Esse do JED passado e esse de agora que eu vou colocar para vocês aí, tá bom? Que vai valer como presença. Então, não deixem de responder. É interessante que vocês respondam já para ir praticando, tá bom? E respondam com seriedade, não vão pesquisar no Google e tal. Realmente pesquisem para vocês já irem se acostumando e ficando craques na matéria mesmo, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer problema, falem comigo no WhatsApp. Qualquer horário, estou disponível. Claro que se eu estiver dormindo não vou responder, mas quando eu acordar eu respondo, tá bom? E muito obrigada aí pra você que assistiu até o final. Desculpa alguma coisa. Não sou muito familiarizada com esse negócio de gravar. Tô me sentindo youtuber. Mas eu espero que tenha dado certo. E desculpa aí pelos cortes também, que eu saí pra tomar água, fazer outra coisa. Tá certo? Muito obrigada pra você que assistiu até o final. E boa prova. Estude muito e boa prova.